Atena desce as escadarias silenciosas. Mas algo mudou, algo que a faz parar. À sua direita, a noite cai repentinamente com sombras dançando sob um céu sem estrelas. À esquerda, o dia permanece firme, como se o sol jamais tivesse partido. O mundo parece dividido. Luz e escuridão disputam cada degrau. E no centro, ela, a deusa da justiça, hesita, com o coração acelerado. O báculo em sua mão pulsa. Um cosmo arroxeado começa a vibrar, crescer. Um cosmo que ela já sentiu antes, que ela já enfrentou antes, e que ela teme sentir novamente. De novo? Não! Sussurra Atena, aflita, com os olhos marejados. À sua frente ergue-se a imponente casa de gêmeos. Duas figuras celestiais adornam os lados da entrada. Uma banhada em luz, outra devorada por sombras. A própria entrada parece viva, dividida, pulsante, sagrada. Atena respira fundo e dá seu primeiro passo. Lá dentro, o impossível se torna real. A luz e a escuridão coexistem sem se misturar. Colunas reluzem como estrelas em um lado, enquanto o outro se perde num breu absoluto. Ela estende a mão para a escuridão, e sua mão some, engolida por um vazio que nem mesmo os deuses ousariam atravessar. Bem-vinda à nossa casa, Atena. É uma honra receber nossa deusa pessoalmente. A voz feminina ecoa com suavidade, acompanhada pelo som firme de passos. Dos pilares iluminados emerge Eon de Pólux, a amazona de Gêmeos. Ela veste a armadura dourada de Gêmeos, com um tecido branco esvoaçante na cintura e pernas. Ela se ajoelha diante de Atena com respeito e reverência. Eon, linda e iluminada como sempre. Agradeço sua recepção. Diga-me, onde está seu irmão? Eon se ergue lentamente, mantendo o seu olhar azul claro sereno, contrastando com sua pele negra e cabelos brancos curtos, e sem dizer uma palavra, apenas aponta para o abismo escuro. Ele está logo ali. Atena se vira para o lado escuro da casa de Gêmeos. Ali, a luz não ousa entrar. Não há um palmo sequer visível à sua frente. Somente o silêncio. Até que se ouvem passos. Pesados, imponentes. A escuridão começa a se dissolver ao ritmo da marcha. Como névoa se abrindo diante da presença de algo sagrado ou amaldiçoado. E então, ele aparece. Kairos de Castor, diz ele sem emoção. O cavaleiro de Gêmeos à sua disposição, minha deusa. Diga-me, quem preciso matar? Atena não responde de imediato. Sorriso discreto, mas oculto. Seu semblante volta ao tom sério. Não estamos brincando, Kairos. O santuário foi invadido. E temos que protegê-lo. Mas antes disso, tenho uma missão a cumprir. Kairos dá um passo adiante. Seus longos cabelos negros, como um vórtice que suga a luz, esvoaçam com elegância ameaçadora. Pele pálida, olhos negros como abismos. Com todo respeito, minha deusa. Isso foi culpa sua. Você faz a lei, mas é a primeira a quebrá-la. E nós é quem limpamos a bagunça. Ele termina bufando, sem sequer erguer os olhos. Mas então, Eon avança e se interpõe, seu olhar furioso. Me desculpe, Atena, sabe como meu irmão é... Mas nesse momento, o cosmo de Kairos explode. Sua armadura, que é idêntica à de Gêmeos, etérea, esverdeada, translúcida, pulsa em resposta. E como um reflexo cósmico, a armadura de Eon se desmaterializa e é tragada para o corpo do irmão. Não me subestime, irmãzinha. Você conhece nosso poder e nosso valor. Atena então sorri, dá um passo atrás, com respeito e admiração. Tenho orgulho de tê-los ao meu lado. A forma como se adaptaram à armadura é única. É como se as estrelas da constelação de Gêmeos mudassem de lugar. Eon sorri com carinho.
Abaixa a cabeça, elegante. Dá um cutucão no irmão que bufa, mas a imita. Nesse instante, o báculo de Atena começa a brilhar. Seu cosmo violeta floresce. O báculo ganha vida novamente, flutua e voa rumo ao lado sombrio da casa. Kairos arregala um sorriso sarcástico e corre atrás dele. "Espere!" grita Atena em desespero, mas é tarde demais. O silêncio retorna. Segundos viram minutos, até que algo é lançado de volta à luz. Kairos, ferido e rindo. E então uma voz se ergue da escuridão. "Sentiu nossa falta, Atena?" Das sombras densas do salão surgem Fobos e Deimos, e em suas mãos o báculo sagrado de Atena. Éon corre até Kairos, ajudando-o a se levantar. "Saiam da nossa casa, invasores, ou sofrerão as consequências." Deimos gargalha com escárnio. Com um gesto desrespeitoso, lança o báculo no chão diante da deusa. Atena se ajoelha com serenidade para pegar o báculo. Mas num movimento covarde, Fobos desfere um golpe traiçoeiro. A deusa é pega de surpresa e cai para trás. Kairos e Éon congelam. Seus olhos queimam em indignação. Os dois juntos falam como se fossem um só. Vocês invadem nossa casa e ainda ousa desrespeitar nossa mãe? O cosmo de ambos começa a rugir. O de Éon, esverdeado e cintilante, começa a pulsar em dourado e se une ao do irmão. Fobos encara Deimos confuso. Eles falaram: "Mãe?" A resposta é o rugido conjunto de um cosmo ancestral. Explosão! Galáctica! A cena se dissolve e somos levados de volta no tempo, logo após a queda de Poseidon. Cânon se recolhia em silêncio. Seu corpo ainda sofria, sua alma buscava redenção. Foi então que, ao caminhar pelo Cabo Sunião, onde outrora fora aprisionado, ele viu uma estrela cadente cruzar os céus e cair não muito longe dali. Curioso, correu até o local. E o que encontrou mudaria seu destino para sempre. Do brilho estelar repousava um bebê. Ou dois? Siamês com duas cabeças, uma de menino e uma de menina. Canon soube de imediato. Aquele cosmo era da sua constelação. Eles eram os próximos, os verdadeiros herdeiros de Gêmeos. Durante algum tempo, cuidou deles. Mas com a guerra contra Hades, confiou os dois a Atena. E ela os envolveu com carinho, quase como filhos. Ano após ano, os corpos se transformavam. Membros se multiplicavam. E pouco a pouco, a separação se completava. Como uma mitose divina. Aos 9 anos, restava apenas uma única conexão entre eles. As mãos unidas. Treinavam com fervor. Kairos, nas sombras, dominava a escuridão. Éon, na luz, moldava sua claridade interior. Até que um dia, durante um treino, a armadura dourada de Gêmeos apareceu diante deles. Naquele instante, os irmãos se separaram por completo. Como se viva, ela os reconheceu. Transportava-se entre um e outro. A cada golpe, a cada defesa, a cada batida de cosmo. A explosão galáctica atinge Fobos e Deimos em cheio. Um impacto colossal que ecoa por toda a casa de Gêmeos como o grito de uma alma dividida. A luz incandescente se entrelaça com a escuridão densa, criando um brilho dourado e negro, como se o próprio universo vacilasse por um instante. Um silêncio amedrontador surge. A poeira dança no ar. Entre os escombros, Fobos e Deimos se levantam cambaleando, surpresos e furiosos. "Então é assim", murmura Deimos, limpando o sangue no canto da boca. Os bastardos acordaram. "Então, era isso que se escondia dentro de vocês?" diz Deimos, cuspindo sangue. Fobos cerra os punhos, a raiva transbordando. "Não importa, seja luz ou sombra, vocês dois vão cair da mesma forma." Mas agora, os dois irmãos de Gêmeos avançam. Kairos, envolto por uma aura negra, movendo-se como uma sombra viva. Éon resplandecente, cada passo iluminando o chão destruído com seu cosmo solar.
Seus olhares se cruzam no centro da sala. Diferentes, opostos, mas unificados por um destino que finalmente desperta. As armaduras pulsam em dourado e esverdeado etéreo, mostrando a capacidade dos dois. Phobos se lança contra Kairos. Dá um soco em direção ao rosto de Kairos, mas ele o segura com sua mão e o queima com um cosmo sombrio que pulsa como trevas. Você tem medo, não de mim, mas do que vê em mim, porque eu sou o reflexo que você tentou destruir, diz Kairos com um sorriso sarcástico. Do outro lado, Deimos desfere uma rajada direta contra Eon, mas a energia é absorvida por um campo dourado que se ergue como escudo. Luz demais para você? Diz Eon, elevando o cosmo. Pois aprenda, a verdadeira claridade nasce das sombras que enfrentamos. Os ataques se sucedem. Choques, defesas, gritos, explosões. 4 cosmos colidem em perfeita desarmonia. O templo inteiro vibra. A estrutura range. O universo segura o fôlego. E no ápice do combate, Kairos dá um passo à frente com um sorriso torto. Deixa esse loirinho comigo. Eon gira o pescoço, olhos brilhando como 2 sóis em erupção. Então aquele outro é meu! E com um grito de guerra conjunto, os dois se lançam contra seus inimigos. A Guerra de Gêmeos começa agora. O cosmo de Kairos explode como uma tempestade negra. Ele avança contra Deimos veloz como um pensamento sombrio. Suas mãos traçam símbolos no ar, rasgando a realidade. Dimensão. Fantasma. E o espaço se contorce. Uma espiral de trevas engole Deimos. E subitamente ele está em outro lugar. Um labirinto sem fim, feito de sombras líquidas e vozes distorcidas. O chão se move, o céu derrete, e de todos os lados, os seus próprios olhos o encaram. Onde está você agora? A voz de Kairos ecoa por todos os cantos. Aqui. Só existem as verdades que você tenta esconder. Mas Deimos sorri. Você acha que o medo é meu inimigo? Seu cosmo pulsa em vermelho profundo e uma onda de energia o envolve. Com um grito de raiva, rasga a ilusão ao meio com seu punho flamejante. Espelhos da loucura! Sua voz reverbera com fúria ancestral. Kairos é pego pelo golpe e lhe cambaleia. Ao seu redor, o cenário muda. Agora ele vê a si mesmo, mas não como é. Por favor, não. Ele sussurra. Diante dele, uma versão sombria, de olhos sem alma. Um Kairos cruel, destrutivo, o reflexo exato de tudo o que temeu se tornar. Você é só um monstro feito de rancor. Não! Kairos tenta reagir, mas seu cosmo oscila. O reflexo sorri com escárnio. Eu sou você, sem a sua mentira de redenção. Os dois colidem. Kairos contra ele mesmo, golpeando, defendendo, sangrando por dentro. Lá fora, no mundo real, seu corpo cai de joelhos, tremendo, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Deimos se aproxima lentamente. Você não venceu sua escuridão, só a empurrou para debaixo da armadura e com um golpe seco atinge Kairos no peito, lançando-o contra uma coluna de pedra que se parte ao meio. Kairos cai, inerte. O cosmo em silêncio. Do outro lado da sala, Eon percebe. Seu olhar se volta com desespero. Irmãozão? Phobos tenta atingi-la, mas Eon ergue uma barreira de luz e recua 2 passos. Os olhos presos no irmão caído. Não é hora de vacilar, douradinha, grita Phobos avançando. Mas Eon apenas cerra os punhos. E o cosmo ao seu redor começa a vibrar com fúria e brilho. A batalha ainda não acabou, mas o equilíbrio já começou a ruir. O cosmo de Eon pulsa como uma estrela em fúria. Ela avança contra Phobos, seus olhos dourados queimando como 2 sóis prestes a colapsar. Você tocou no que não devia, sussurra,
com a voz trêmula de ira. Phobos sorri provocador. Ah, então a princesinha dourada resolveu mostrar os dentes? E num instante ele ataca. Eco! Do pavor! Uma onda negra explode de seu corpo como uma névoa viva, tentando engolir Eon com as vozes de todos os medos que ela já sentiu. Mas o cosmo dela resiste, vibra, reage, porque Eon pode já ter perdido tudo o que temia. E agora, só restou a raiva olhando para o irmão caído. Você acha que o medo me para? Sua voz rompe a escuridão. O medo me moldou, mas foi a dor que me acendeu. O cosmo dela explode, rasgando a névoa com um clarão. Phobos recua por um segundo, surpreso, e então ri. Ah, então é isso que brilha quando se quebra uma estrela? Mas Eon não responde. Ela se vira, encara o corpo caído de Kairos e levanta a mão em direção a ele. Portal da luz estelar. Um círculo luminoso se forma sob Kairos, erguendo seu corpo suavemente como um raio de esperança. E num feixe ele desaparece da casa de Gêmeos. Essa luta, diz Eon, voltando-se para Phobos, com o olhar cravado como uma lâmina. Agora é só entre nós dois. Deimos dá um passo inquieto, mas Phobos o barra com um gesto brusco. Já teve sua chance, agora assiste. Deimos cerra os punhos, mas recua e encosta numa coluna. Se ela te destruir, eu termino o serviço, murmura. Phobos estala o pescoço e se prepara. Eon ergue os braços para o alto, e o cosmo ao seu redor se condensa em feixes cortantes. Nas suas mãos, facas luminosas são criadas de seu cosmo. Lâminas do julgamento. As luzes disparam como cometas, cada uma afiada como a ira de um sol traído. Phobos tenta se defender, mas os feixes atravessam sua defesa, rasgando sua armadura. Ele grita, recua, mas ainda sorri no meio do sangue. Não é uma luz que salva, é uma luz que mata. Sim, responde Eon, agora envolta por sua aura flamejante de claridade. Porque até a luz pode destruir o que ousa tocar no que ela ama. O cosmo de Eon já não pulsa, ele ruge. Ela salta como um cometa dourado em fúria, com os olhos transbordando luz e desespero. Não vou perdoar o que vocês fizeram com meu irmãozão, brada num grito de dor misturado com fúria. A lâmina de luz perfura direto o peito de Phobos, que nem consegue reagir. Ele cai para trás com um baque surdo, mas Eon não para. Montada sobre o corpo dele, começa a golpeá-lo com os punhos cerrados, um após o outro. Sem piedade, sem hesitação, como se quisesse esmagar todo o mal do mundo ali com as próprias mãos. Take this and this. Die. Phobos já está inconsciente, e mesmo assim ela continua. Deimos observa em silêncio. Seu rosto, antes impassível, agora exibe algo que nunca mostrara antes. Receio. Eon ri e chora ao mesmo tempo, com o rosto coberto de sangue e lágrimas. Vocês rasgaram o meu céu, então agora vou enterrar cada um de vocês nele. A cada golpe, o chão treme. A cada grito, sua luz se torna mais instável. Deimos ergue o braço e dispara um raio de energia cósmica que a atinge em cheio. O clarão explode no ar e joga Eon para longe. Ela rola pelo chão, arfando, mas se levanta logo em seguida. Com os punhos trêmulos, cobertos de sangue, os olhos arregalados, queimando em fúria e os dentes cerrados. Basta. O que é você? Pergunta Deimos, com a voz abafada pela tensão. Eon apenas o encara. Seus olhos agora ardem em azul flamejante. Um brilho febril, descontrolado, quase divino. O cosmo dela vibra como se estivesse à beira do colapso. Uma luz que não purifica, mas consome. Athena surge envolta em silêncio e solenidade. Com seu irmão, ela era equilíbrio.
Eles são a balança que nem a luz nem a escuridão podem quebrar. Mas vocês desbalancearam. Agora sofrerão as consequências. Eon levanta a mão e aponta para Deimos com a aura azulada flamejando ao seu redor como asas douradas. Morra! Sua voz não parece mais humana, é o grito da luz enlouquecida. Seu corpo se eleva, envolto em um triângulo de energia que gira violentamente sobre si. Caia nas fendas dimensionais. Triângulo de ouro. Um símbolo sagrado explode no ar, e com ele a verdadeira fúria de Eon. Por que você não nos ajudou, Athena? Por que você deixou ele morrer? Questiona Eon indo em direção a Athena. O cosmo de Eon ainda queima no ar. Ela ofega, ensanguentada, com os olhos flamejando em azul. Mas agora, sua fúria se volta. A deusa mantém o olhar sereno, mas dá um passo para trás. O cosmo de Eon ruge como um trovão. O chão se parte sob seus pés. Suas mãos tremem. Athena observa, mas sua respiração está pesada. Um temor antigo ressurge em seus olhos. Não o medo de Eon, mas do que ela está se tornando. Kairos não está morto, diz por fim, num tom quase maternal. Ainda há esperança. Esperança! Urra Eon, avançando. Não fale de esperança quando foi você que nos abandonou. Enquanto a luz explode no centro da casa, nas sombras atrás das colunas, Deimos consegue retornar da dimensão ferido, mas consciente. Ele observa a explosão de Cosmo de Eon com olhos estreitos. Ele se aproxima do corpo destruído de Phobos e ajoelha-se ao lado dele. Vamos, irmão. Não é hora de morrer. Deimos estende a mão, seu cosmo negro avermelhado pulsa e se funde ao de Phobos. Aos poucos, ambos voltam a respirar com mais força. Deixe que elas se matem, sussurra. E nós venceremos no fim. Enquanto isso, Eon treme. Seu cosmo não é mais luz. É uma estrela em colapso, oscilando entre justiça e destruição. Seus olhos brilham como supernovas azuis. As lágrimas já secaram. Restou apenas a fúria. Todos achavam que o descontrole viria da escuridão. Murmura Athena, dando mais um passo para trás. Mas vem de você, Eon. Ela ergue o braço. Uma barreira de luz dourada a envolve. Mas Eon não escuta mais nada. Você irá morrer por não proteger meu irmão. Ela avança num salto. O punho envolto em fogo azul, o cosmo rugindo como um meteoro sagrado. Athena se prepara para o impacto. Mas então, no meio da tempestade, uma voz ecoa suave, familiar, forte. Calma, irmãzinha, eu estou bem. O mundo congela. O punho de Eon para a centímetros do rosto de Athena. Seus olhos se arregalam, sua respiração falha. Kairos? E como se aquele nome fosse um feitiço, o fogo se apaga. O cosmo se acalma. Pela primeira vez, a luz treme. Kairos surge diante de Eon, envolto em uma luz suave, os cabelos sobre esvoaçantes com sangue no rosto, mas vivo. Eon cai de joelhos, as lágrimas finalmente desabando. Kairos, você estava aqui o tempo todo. Ele sorri, fraco, mas sereno, e estende a mão para a irmã. Estava me curando e observando. Eu sabia que você aguentaria. Eon corre até ele, o abraça com força e chora em seu peito, enquanto o cosmo dela finalmente se acalma. Ela se vira para Athena, os olhos marejados. Me perdoe, minha deusa, eu quase... Athena se aproxima com um olhar maternal e pousa a mão sobre o rosto de Eon com carinho. Você só defendeu quem ama. Não há culpa nisso, minha filha. Agora vocês estão juntos, e isso basta. Mas nem tudo está pacificado. Nas sombras, Phobos e Deimos já estão de pé, os olhos brilhando com fúria e ambição. Eles se entreolham e assentem. Agora, murmura Phobos com um sorriso torto, vamos acabar com isso do nosso jeito. Ambos erguem os braços, seus cosmos se entrelaçam e explodem num tom negro e vermelho profundo. Atrás deles, uma criatura monstruosa emerge,
o leão-lobo espectral, com olhos flamejantes e presas feitas de pesadelo. Pavor bestial. A fera avança numa velocidade absurda. Antes que Eon e Kairos possam reagir, são tragados por uma onda de destruição absoluta. Um terror tão denso que paralisa corpo e alma. Eles veem por dentro os próprios traumas, suas culpas, suas dores. A explosão final os arremessa contra as colunas da casa. Seus corpos tombam juntos, destruídos, mas ainda vivos. Eon, ferida, cobre o irmão com o próprio corpo. Sua armadura está trincada, seu cosmo quase se apagando. Phobos e Deimos se aproximam, triunfantes. Foi bonito, debocha Deimos. Mas já acabou. Kairos se arrasta ao lado da irmã. Mesmo machucado, seu olhar brilha. Eon segura sua mão. Não, agora será a nossa vez. Está pronta, irmãzinha? Pergunta Kairos com brilho nos olhos. Eon apenas mexe a cabeça, confirmando. Singularidade estelar. A luz explode, o chão treme, e a verdadeira união entre irmãos finalmente desperta. Contemplem. Sou Dioscuros. A explosão da singularidade estelar consome o ar, a luz e a matéria. Quando enfim se dissipa, resta apenas um silêncio absoluto. No centro do vazio ele surge. Nem Kairos, nem Eon, mas algo além. A fusão perfeita entre luz e sombra, Dioscuros. Seu cosmo pulsa como uma constelação viva. O manto etéreo ondula como um universo girando sobre si mesmo. Seus cabelos e sua pele completamente azulada, como uma estrela em colapso. E seus olhos brancos vazios guardam milênios. Phobos recua, engolindo seco. Dioscuros! Isso significa que são filhos de Zeus? Deimos cerra os punhos inconformado. Como? Atena, o que fez? Como uniu dois cosmos em um ser superior? Atena dá um passo à frente, serena como sempre. O amor não se limita à lógica. Mesmo os deuses que desprezam a humanidade precisam dela para continuar existindo. Dioscuros ergue o rosto, imponente. Sua voz carrega o peso do céu. Não sou filho de Zeus. Sou a própria constelação que ele traçou no firmamento. Sou o poder de Gêmeos em sua forma pura. Ele estende os braços. Os cosmos de Kairos e Eon, destruição e renascimento, giram ao redor do seu corpo em espirais perfeitas. Uma singularidade se forma, densa como o centro de uma estrela, viva como uma galáxia. Sintam-se honrados por me conhecerem, deuses de nome e não de essência. Vocês provarão da ira de uma constelação. O vórtice se comprime, o espaço geme. Supernova Galáctica. Um clarão sem som engole tudo. A onda de choque se expande numa espiral de energia primordial. A estrutura da realidade se dobra. O chão treme. A matéria chora. A casa de Gêmeos simplesmente desaparece. Colunas, pedras, paredes viram poeira cósmica. Phobos e Deimos são apagados da existência. Nem mesmo suas almas escapam. Quando a luz enfim se vai, Dioscuros já não está mais ali. No centro da cratera jazem Kairos e Eon, separados, inconscientes, esgotados, mas vivos. Atena se aproxima. Intocada, protegida pela fé que carrega, ela os observa em silêncio. Não foi o fim da guerra, mas foi o fim da Casa de Gêmeos.